Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre um tabu que muita gente tem, que é um preconceito, na verdade, alguma informação errada, ou realmente que não pesquisou. Nós vamos falar sobre os óleos essenciais de uso interno. Quando usar uso interno, como e por que fazer o uso dos óleos essenciais de forma interna, tá bom? Então vamos lá. Então, os benefícios dos óleos essenciais são enormes. Então, eles são revigorantes, energizantes, calmantes, hidratantes, nutrem, né? Bons para a pele. Eles têm de 100 a 300 propriedades cada óleo. Então, você vai ver que um óleo essencial, óleo de lavanda, por exemplo, serve para um monte de coisa. Serve para dor de cabeça, serve para ansiedade, serve para queimadura, serve para pele, serve para o cabelo. Então, você fala, nossa, é multiuso. Sim, é multiuso, porque ele tem de 100 a 300 propriedades, tá bom? Então, as pesquisas, né, mostram que atualmente os óleos essenciais eles podem ser usados internamente com grandes benefícios para o organismo, né? E que os óleos essenciais puros de fonte, né, fidedigna, eles têm um uso, né, que a gente pode confiar 100%. E que os óleos essenciais, por via oral, muitas vezes produzem no organismo efeitos que das outras formas a gente não teria o mesmo resultado. O FDA americano, né, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, um órgão muito respeitado, né, eles emitiram, né, pronunciamentos aprovando o uso dos óleos essenciais na culinária, né? Então, como saborizantes de alimentos, de doces, balas, né? Com uso seguro, né? Então, eles aprovaram os óleos da doTERRA também para esse uso. Alguns óleos essenciais não podem ser ingeridos. Por que que alguns óleos essenciais não podem ser ingeridos? Então, alguns óleos essenciais contêm alguma substância que pode ser irritante para o nosso estômago, ou às vezes até para o fígado, né? Então, eles não devem ser usados, como, por exemplo, cânfora, eucalipto, né? Tá. E eles podem irritar, na verdade, mas todos os outros óleos podem ser usados, se for usado da forma correta. Então, aqui eu deixei uma listinha pequenininha, tá bom? Porque existem muitos óleos que podem ser ingeridos. Eu coloquei só esses, que é Os para a gente mais ter uma importantes. ideia, os mais importantes para a gente ter uma ideia, tá bom? Os óleos que não podem ser, o Júlio falou alguns, o Júlio falou de eucalipto, então tem o wintergreen, tem o spikenard, o cipreste, cedarwood e arbovitae, tá bom? Então, esses não devem ser ingeridos. Então, a gente tem que tomar o cuidado de ver a listinha dos óleos da doTERRA que podem ser ingeridos e os que não podem ser ingeridos. O que é importante? O mais importante é que reações tóxicas, né, só ocorrem quando alguém usa de forma errada ou o óleo tiver contaminado, misturado com alguma coisa que não era boa também, tá bom? Ou se a pessoa usar de forma excessiva, mas ela tem que realmente usar de forma muito excessiva para ele se tornar tóxico para o organismo. Mas ele não é tóxico porque o óleo é tóxico, é porque a quantidade, né, foi prejudicial, tá bom? Qual é a vantagem, então, de usar os óleos essenciais internamente? Então, a gente vai falar agora de pesquisas, né? Então, muitas pesquisas já foram feitas, né, sobre o uso dos óleos essenciais internamente. Então, o que a gente está falando não é achismos, são cientistas, né? São pesquisas, são estudos que provam os benefícios do uso dos óleos essenciais internamente, tá bem?
Então, o uso aromático é muito bom, o uso tópico é muito bom, eles têm variedade de benefícios, mas o uso interno também tem. Mas lembrando que ele tem que ser usado de forma correta, tá bom? Não pode sair tomando, ai, tô passando muito mal, vou tomar umas 20 gotas. Não, 20 gotas é a quantidade que você pode tomar o dia inteirinho. Então, você não pode sair tomando. E óleo essencial é igual a homeopatia. Você tem que tomar pouco, muitas vezes, fracionar isso. Porque não é a quantidade, não é igual você tomar 2 comprimidos de Tilenol. Não é assim que funciona. Tem que entender que os óleos essenciais são naturais, são da natureza, são feitos do quê? São feitos de folhas, flores, frutas, raízes, cascas. Naturais. Então, Uhum. eles não vão fazer mal se a gente também usar de forma Uhum. correta. Então, o uso interno pode ser igualmente benéfico toda vez que a gente usar de forma certinha, tá bom? Alguns óleos essenciais, então, podem ser usados internamente para promover o quê? A função celular saudável, reforçar a saúde gastrointestinal e manter, então, a função imunológica saudável, né? Eles também podem fazer o que mais? Eles podem limpar o organismo, desintoxicar, tirar metais pesados, substâncias tóxicas, catabólitos que podem estar lá armazenados nas nossas células, né? Vou contar uma experiência para vocês muito legal. Ontem à noite, a nossa filha chegou para nós e falou assim: não aguento essa tossinha minha que não passa, não é de gripe, não é de nada. Ela pegou uma gripe lá atrás e ficou aquela tossinha que é irritante. Todo ano, uma vez por ano, ela tem essa tossinha irritante. Ela não mora conosco já faz mais de 7 anos, acho que 6, 7 anos que ela já não mora mais conosco. E nós mudamos para cá e ela veio morar conosco agora. Então, eu ontem à noite peguei o eucalipto e o lemo, falei para ela, ó, pega aqui um pouquinho desse daqui, um pouquinho de óleo de coco. Então, ela pus óleo de coco, ela falou, mãezinha, isso aqui cheira banheiro, não sei o que, banheiro do clube, Desinfetante. desinfetante. Ela ficou lá revoltada. Eu falei, passa isso, fica quieta. Tem 25 anos, estava reclamando. Aí ela falei para ela, pega os seus dedos assim e passa no peito, na garganta, pôs um cachecol e foi dormir. Quando foi de manhã, mãezinha, ela me chama de mãezinha, você quase me matou. Eu levantei 6 vezes para ir no banheiro. E quando eu acordei de manhã, eu estava molhada. Parecia que eu tinha tido uma febre enorme e eu estava molhadinha. Tive que trocar roupa de cama, pôr pijama para lavar e tudo. Se tomou banho, se trocou e foi trabalhar. Quando ela chegou, no final do dia eu perguntei, e aí, você tossiu? Ela, não, não tossi mais. O que o organismo dela fez? Eliminou todas as toxinas que estavam lá dentro através da urina, do suor, né? Saiu tudo, limpou. Foi um detox muito bom, Uhum. que começou aqui, esquentou tudo, né? Se eu fizer isso comigo e eu não estiver precisando, eu não vou ter essa reação, tá certo? Mas ela estava precisando de um detox, aquela coisa que estava aqui, não ia, não saía, não acontecia nada. Então, se eles forem usados de forma correta, né, os óleos essenciais trazem um benefício enorme, de forma interna e de forma externa também, tá bom? Além dos benefícios, né, substanciais para a saúde, nós sabemos que eles são seguros e potentes para serem usados também nos alimentos, nas bebidas, né? A gente pode usar os óleos essenciais para fazer assados, você pode usar o orégano, pode usar o alecrim, né? Então, os benefícios do óleo essencial à saúde também dentro da culinária, tá bom? É seguro usar os óleos essenciais internamente? Sim. Então, Então, o óleo essencial, né, ele é feito de plantas, de frutas, de cascas, né? E geralmente, né, de coisas que a gente pode ingerir, né? Por exemplo, um óleo de laranja. A gente pode raspar a casca da laranja, colocar num bolo, num suco, né? E não vai fazer mal nenhum, né? Canela.
né? A gente pega canela em pó, né? Ali está cheio de óleo essencial. A gente põe nos doces, na comida, né? Então, o óleo essencial é extraído dali. Então, não tem por que ele fazer mal se ele for puro. Então, muita gente não sabe, mas muitos alimentos que a gente já consome naturalmente, normalmente, tem pequenas quantidades de óleo essencial, sim, né? E às vezes a pessoa nem sabe. Mas o nosso corpo foi projetado para metabolizar e processar esses compostos naturais, como plantas, frutas. Então, a gente já veio, né, equipado para metabolizar esses óleos essenciais. A gente não precisa ficar preocupado, tá bom? Então, os óleos essenciais não são só concentraçõezinhas de cheirinho gostoso, né? Então, alguns óleos essenciais não são apropriados para consumo, como a gente falou, mas tem outros que sim, podem ter uma quantidade, uma lista enorme de óleos que podem ser usados com certeza. Então, como funciona o internamente? Uhum. Então, quando o óleo essencial ele é ingerido, né, ele passa por todo o tubo digestivo. Né? E ali ele já vai limpando, ele já vai harmonizando, revitalizando todo o tecido. E ali, no intestino, ele vai sendo absorvido, né, pela corrente sanguínea, ele vai chegando em todos os órgãos. Né? E como os óleos essenciais eles são solúveis em óleo, né? E todas as nossas células, todas as membranas celulares são feitas de óleo, né, de lipídio, então ele entra facilmente em todas as nossas células. E ele é transportado por onde? Para onde? Para todos os nossos células que vão. Todos os órgãos, todas as funções do nosso organismo, glândulas, fígado, cérebro, coração, pulmão. Tudo. Então, e tem uma coisa que todo mundo fala que é crendice, que é mito. Ai, demora muito para fazer efeito. Demora muito. Em 20 segundos, ele está no nosso sistema límbico. Em 2 minutos, ele está na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos, ele está presente em todas as células do nosso corpo. Não é verdade que ele demora. Agora, tem que ser usado de forma correta, tá bom? Importante, então, o corpo só pode lidar com óleos essenciais que são puros, 100% puros, que não tem mistura nenhuma, tá bom? Porque às vezes você pega um outro óleo e lá vem escrito 100% puro. Ele pode ser 100% puro, mas ele pode estar misturado, né? Ele pode ser a lavanda, pode ser pura, mas ela pode ter também a lavandina, né? Lavandim, Lavandim. ou às vezes eles colocam óleo de jojoba, né? Que é natural também, mas ele não tem nenhum efeito benéfico para a saúde. Entendeu? Então, tudo que tem ali é natural, mas não é um óleo, né, 100% puro, só aquele óleo, tá bom? Então, os óleos que nós estamos falando, que podem ser ingeridos, só existe uma marca no Brasil que a gente conhece, tá bom? Que pode realmente ser ingerida, tá bem? Então, a gente está falando daquilo que a gente conhece. Então, cuidado e veja se eles são aprovados pelo FDA, se eles têm selo de pureza e qualidade e se realmente são só óleo essencial ali, tá bom? E seguido corretamente as instruções. Então, lembrando que gestantes, crianças, idosos e os animais têm que diluir e a diluição é diferente, tá bom? Para crianças, bebês recém-nascidos é uma diluição, para crianças maiores é outro, para idoso é outro. Então, tem que seguir corretamente a diluição, tá bom? Então, eles têm diferentes compostos químicos, cada óleo essencial, né? E eles causam reações únicas dentro dos nossos órgãos e células do nosso corpo. Então, eu posso reagir de uma maneira, ele pode reagir de outra ao mesmo óleo. Então, considerando que essa química e a dosagem usando a dosagem correta, então a gente sabe que a gente está bem servido e que vai dar certo. Só que o mesmo óleo, então, se eu falei que pode ser diferente para mim do que para ele,
Ah, o que que eu faço então? Se a lavanda está dizendo que ela serve para dor de cabeça e para mim, Tatiana, a lavanda dá dor de cabeça se eu passar. O que que eu faço? Bom, você pode ingerir, né, numa cápsula vegana, né? Ou você pode substituir por um outro óleo, Que tenham né? as mesmas propriedades. Uhum. Ou vou dizer o que eu faço. Se eu misturar lavanda com peppermint ou com spearmint, não me dá dor de cabeça. Tá certo? Então não pode ter medo de experienciar os óleos, de fazer as nossas misturinhas, tá bom? Bom, iniciando. Para o uso então interno, como que a gente faz? É melhor começar com a menor dose de uma gota. Se preciso for, coloque 2 gotas. A partir daí você vai fazendo, né? Conforme vai sendo necessário. Isso vai depender da idade, do tamanho, do peso. Nós temos também uma amiga, logo que o óleo Smart Sass, que é um mix, né, da doTERRA, para ajudar a aumentar o metabolismo. Com isso, a pessoa perde um pouco do apetite, ela consegue ficar sem comer o doce. É um óleo que ajuda muito para quem quer conter, né, a ansiedade pelo doce, pela comida. E lá, eu lembro que numa reunião nós falamos assim, ó, você pode tomar de 1 a 5 gotas, 3 vezes ao dia. Ela começou com 5 gotas, mas ela não era muito obesa. Ela queria perder ali uns 3, 4 quilos. Aí ela voltou e falou, gente, isso me deu um suador, fico mole, mole, mole. Porque o metabolismo dela acelerou demais, porque aquela quantidade que ela colocou, 5 gotas, era para uma pessoa bem maior que ela. Então a gente começa com menos e conforme precisar a gente aumenta, tá bom? Dose recomendada, então? Então, dependendo do óleo, né, e da mistura específica, então a dose recomendada, né, é de 1 a 5 gotas, né, via oral, né, por dia. Isso para a gente começar. Você pode tomar 1 gota 3 vezes ao dia, 2 gotas 3 vezes ao dia, né? Aí, se for necessário, você aumenta, né? Então, por exemplo, eu já tive paciente que tomava calmante para dormir. Comecei com lavanda, né, 2 gotas, e depois aumentei para 4, para 6, e ela foi reduzindo o calmante, né? Até que com 8 gotas ela já conseguia ficar sem o calmante. Então, não pode ir aumentando desproporcionalmente, tá bom? A dose diária, então, não deve se ultrapassar mais de 20 gotas de óleo por dia. Então, vamos supor, se você está com uma dor muito forte nas costas, o que que a gente daria? Turmeric. Quantas gotas? Olha, eu gosto de começar com 8 gotas 3 vezes ao dia como dose de ataque, De ataque. né? É um dia só. Você não vai tomar uma semana. E você não vai tomar os outros óleos. Então, por exemplo, se você tiver um protocolo de tomar frankincense, copaíba, tomar o óleo na garrafinha lá de água do detox, aquele dia você não vai tomar esses óleos. Você só vai tomar o turmeric. E também você pode tomar 8 gotas, a segunda dose 8 gotas, né? Se você não é do tamanho dele, né? 8 gotas, a segunda dose 8, e depois você pode tomar 6, né? Você vai estar dentro, tá bom? Então, veja bem, não é para tomar muito, porque no caso do turmeric, para uma dor muito forte, é como ele falou, é uma dose de ataque. No dia seguinte você já reduz, tá bom? Então, doses diárias mais baixas são recomendadas quando se utiliza um óleo internamente durante um longo período de tempo, em vez de doses isoladas. Então, ele fez aí um ataque de doses isoladas, tá bom? Bom, pode colocar na água. Então, eu particularmente não gosto muito de pôr na água porque eu acho que desperdiça, ele fica no copo. Eu teria que tomar uns 2, 3 copos. Então, como eu uso às vezes um copo assim perto de mim, eu coloco na água, tomo e depois eu vou usando esse copo, né? E vou tomando de novo. Eu não tomo nunca um copo, tomo sempre um, daqui a pouco tomo mais um, mas eles são voláteis, né? Então, se ficar muito no copo, você vai perder óleo.
Então, às vezes é melhor ou você pingar direto, tem alguns óleos que não dá para pingar direto, principalmente os óleos fortes, né? Então coloca na cápsula, né? Mas a água, colocar na garrafinha de água, sempre de vidro ou de inox, nunca de alumínio nem de plástico, tá bom? Os óleos também podem ser usados na culinária, tá bom? E você pode usar nos seus pratos favoritos, você pode usar em peixe, você pode usar em molhos, tá bom? Ele vai realçar o sabor. Pode usar em sobremesa, pode fazer mousse de chocolate com gotinha de tangerina, fica uma delícia. Você pode fazer um mousse de chocolate, colocar uma gotinha de limão, tá bom? Você pode criar com os óleos essenciais. Lembrando que o óleo essencial é muito potente, então às vezes só de você molhar um palito de dente e misturar no molho, dependendo da quantidade, é suficiente. Molhar no orégano, por exemplo, tá bom? E, como a gente falou, coloca nas cápsulas. Eu compro cápsulas veganas, abro a cápsula, coloco as gotinhas. Pode misturar todos que você vai tomar no dia? Pode. Eu não gosto muito de misturar quando você está com um problema forte. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma massagem, e você quer usar 2 óleos. Então é melhor você passar um e depois passar o outro, em vez de você fazer um mix, tá bom? Agora, se você precisa ter o mix para passar em roll-on rápido, então faz o mix. Mas se é para passar em camadas, é melhor, tá? Outra coisa que potencializa o uso dos óleos, né? O frankincense, o olíbano, ele potencializa o óleo que você quer. Então, se você for tomar, por exemplo, a lavanda para dormir ou para ansiedade, põe uma gotinha do frankincense, ele vai potencializar essa lavanda. Outra forma de potencializar também é usando uma bolsinha de água quente quando você vai passar. Então, você passa o óleo com um óleo carreador, porque ele é volátil e precisa passar por todas as camadas. E aí você esquenta. E ele vai também aumentar a potência deles, tá bom? Sobre aplicação direta. Então, Então, o óleo essencial ele pode ser colocado direto na boca, né? Se ele não for um óleo cáustico, né? Mas alguns óleos, né, são muito ardidos, né? Então vai produzir um desconforto muito grande. Então, canela, orégano, tomilho, né? Então aí a gente dilui, né? Ou você pode pôr numa caneca de chá e tomar, que aí ele fica tranquilo, ou misturar no mel, ou pôr na cápsula vegana, né? já me perguntaram a temperatura do chá. O chá só não pode ser fervendo, mas aquela temperatura que você consegue segurar Morna, né? a xícara ou que você consiga tomar, tudo bem. Então, o que você não pode é colocar lá no óleo, na xícara pegando fogo e esperar esfriar e tomar. Não. Espera dar uma esfriadinha, que você já consiga tomar, aí você pinga o óleo. Tá certo? Pinga o óleo, mexe bem para ele dar uma misturada na água, né, para não evaporar. Isso. Tranquilo. Bom? Agora nós vamos falar de uma coisa que também tem muitos mitos. Nós vamos falar da toxicidade, tá bom? Então fala para nós, explica um pouquinho para nós sobre a toxicidade dos óleos essenciais. Tá bom. Então, os óleos essenciais, eles são completamente seguros para uso interno, né? Desde que a dosagem seja apropriada e que o óleo seja 100% puro, realmente com teste de autenticidade, né? Então, os óleos essenciais, né, eles só vão intoxicar um pouco as suas células quando você ingere em quantidade muito grande, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa, né, que começou a tomar um, aí se encantou com o outro óleo, associou, se encantou com outro óleo, associou, estava tomando 50 gotas de óleo por dia. E aí começou a aparecer, né, manchas vermelhas no rosto, um pouco às vezes um pouco de coceira, né? Então, falou com a gente, não, suspende tudo, né, até sair todo esse excesso, porque está tendo muito óleo aí no seu organismo, né? Sobrecarregou, né? Sobrecarregou. Então, o indivíduo, para poder aquilo se tornar ruim, ele tem que acontecer isso, tem que estar
muito intoxicado, ou seja, tomar demais. Usar óleos fortes também, a gente também tem que ter um cuidado redobrado, tá bom? Então, acácia, cinnamon, a gente já falou sobre isso, mas é importante, né, 2 ou 3 gotas de uma cápsula vegetal. E você não pode deixar as cápsulas prontas com antecedência. Você tem que preparar na hora que você vai tomar, tá bom? É o ideal. Sensibilidade. Então, alguém pode dizer assim, nossa, mas eu passei e me pipoquei inteirinho. Então, outro dia uma pessoa comentou com a gente que tinha feito uma depilação e depois da depilação estava ardendo tudo, ela pegou e passou um monte de lavanda. Aí ela teve uma reação. Por que ela teve essa reação? Bom, primeiro que na depilação, né, você arranca o pelo do poro. Então, o poro fica aberto, não tem nenhuma proteção que não deixe, né, entrar nas camadas mais profundas em alta concentração. Né? Segundo, né, que tem as próprias substâncias da depilação, né, que na hora que você passa o óleo penetra e ele leva junto para as camadas mais profundas alguns resíduos que podem ter ficado na pele. Isso, então, com certeza vai dar problema também. Então, tem pessoas que têm mais sensibilidade e tem pessoas também que fazem algumas coisas que podem causar alguma sensibilidade. E essa pessoa, depois que isso ocorreu, ela ficou sensível por um bom tempo aos óleos essenciais. Ela não podia usar que ela tinha sensibilidade, tá bom? Então, é importante a gente entender que o óleo essencial não vai causar reações alérgicas. O que vai causar são reações de sensibilidade em algumas pessoas, porque cada um de nós tem diferentes níveis de sensibilidade. Agora, essa pessoa que ele falou, que eu falei da depilação, pode ser que ela não fosse sensível, é que a forma como ela usou uma quantidade grande logo depois de ter machucado, né? Porque ela arrancou aquilo, né? Ela fez uma depilação com cera, quer dizer, ela já sensibilizou a pele e aí ela pôs uma quantidade pura. Aquilo ultrapassou rapidamente e chegou em todas as camadas. E aí foi muito forte, tá bom? Então, teria que ter deixado passar para depois passar ele bem diluído. E se ela por um acaso fosse passar direto, ela precisaria ter diluído muito. Uma gotinha para uma colher de sopa. Tá bom? Bom, nós podemos encontrar muitas informações excelentes entrando, deixei o site aí embaixo para vocês, na Universidade Gotas da Terra. Lá vocês vão encontrar um monte de informações científicas que realmente vocês podem ficar tranquilos, né? Com as informações que estão lá, tá bom? Então, deixei aqui a dica se vocês quiserem procurar informações adicionais, tá bom? Tem até um e-book lá no Gotas da Terra que fala só sobre o uso dos óleos essenciais, o uso interno, tá bom? Então, fica aí a dica, pessoal, e também acabar com os mitos de que os óleos essenciais não podem ser ingeridos. A gente vê na mídia até alguns artistas falando, não podem usar, fazer uso interno dos óleos essenciais. Realmente isso é um mito. E eu também diria que não use se não for de uma marca muito idônea. Tá bom? Então, encerramos aqui a aula de hoje e semana que vem voltamos com mais um tema para poder conversarmos e tirarmos as dúvidas. As dúvidas de hoje, nós vamos então encerrar nossa gravação e tirar as dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá.